Só um momento, peraí. Tá passando? Tá. Bom, muitos de vocês responderam alguns questionários, né, que nós da comissão fizemos, e em um deles vocês tiveram a oportunidade de deixar as principais dúvidas ou inseguranças com relação à pós-graduação. E essa apresentação, ela foi preparada para ajudar vocês a sanar algumas dúvidas e inseguranças, né, que vocês deixaram nesse questionário. Bom, a primeira, né, uma pergunta que surge, que é muito comum quando se pensa em fazer pesquisa, é por onde começar, né? Qual é o primeiro passo que devo dar? Então, desde de segunda-feira, né, o início do curso, tem se falado da iniciação científica como o primeiro passo para o mundo da pesquisa acadêmica. E isso é fato. Por quê? O aluno de iniciação científica, ele pode realizar projetos, né, desde ali da graduação, sendo orientado por um professor ou um pós-graduando, e isso garante que ele aprende técnicas, protocolos, e muitas das vezes essas técnicas e protocolos aprendidos serão utilizados no seu mestrado ou doutorado, e com isso o aluno ganha confiança, vai ser menos dependente no mestrado ou no doutorado. Então, tem um grande diferencial começar pela iniciação científica. Bom, uma outra questão que vocês deixaram lá no questionário é como escolher a linha de pesquisa. Bom, não existe uma resposta simples, né, para esta pergunta, né? Como já foi falado, a Silva mesmo falou, que isso vem de uma construção, né? E é muito comum você se interessar por mais de uma linha de pesquisa. Eu mesma, quando estava na graduação, eu havia decidido que eu queria fazer pós-graduação em farmacologia e fisiologia. Ou seja, duas grandes áreas. Eu ainda não tinha definido qual é a linha de pesquisa, o que que eu ia estudar na farmacologia ou na fisiologia. Então, a primeira dica que eu dou é ser fiel à sua maior paixão, né? Qual área, né? Qual linha de pesquisa que te encanta mais? E depois é a vivência, o contato com o laboratório, porque é no laboratório que vai surgir as oportunidades, né, que vai moldar, então, essa sua escolha, né? E uma vez que você decide por uma linha de pesquisa, surge a pergunta, né, como escolher, como encontrar um orientador? Então, o primeiro passo é você identificar todos aqueles orientadores que pesquisam naquela linha do seu interesse, naquela linha de pesquisa do seu interesse. Em relação ao PGFISPar, né, para quem tem interesse de fazer mestrado ou, né, fazer pós-graduação no programa, quando você acessa o site do PGFISPar, nessa aba Eixo Linhas de Pesquisa, você tem acesso às várias linhas de pesquisa do programa, assim como os vários professores que atuam nessa linha, né, que fazem pesquisa nessa linha de pesquisa. Por exemplo, se você se interessa pela farmacologia cardiovascular, você tem uma lista, né, de professores, são muitos, então você tem que filtrar, né, qual professor, né, eu vou escolher dentro dessa lista. E você pode ainda, no site, né, aqui na aba Corpo Docente, você vai encontrar os orientadores, a lista, né, com seus nomes, e-mail e também curriculares, assim também com os orientadores e orientandos. Através do e-mail, você pode entrar em contato. E eu reforço aqui a respeito do Curriculates, que é fundamental você acessar o Curriculates desse professor que você tem interesse, porque o Curriculates vai permitir que você filtre melhor essa busca. Lá você vai encontrar os projetos, né, que o professor desenvolve, que ele está trabalhando, os artigos publicados, então, é uma ferramenta útil e necessária para você fazer essa escolha, né? Filtrar melhor essa escolha, tendo em vista que existem, né, vários professores que trabalham naquela mesma linha de pesquisa. Uma vez que você decide a linha de Janete, pesquisa. Oi. você me permite fazer uma observação, Sim, por favor. já que está nesse ponto? Eu acho, gente, isso que a Janete falou, extremamente importante. Acessar o currículo Lattes. Eu vou dar uma camada a mais. Acesse o currículo Lattes e procura as publicações onde aquele orientador é o último autor. Essas publicações que mostram a pesquisa que é feita naquele laboratório, tá? É por meio dessas publicações que vocês vão ver quais são as técnicas, principais técnicas desenvolvidas,
tá? O que que ele faz, qual que é a linha de pesquisa dele verdadeira, tá? Então, essa informação é valiosíssima. Olhem as publicações nas quais aquele orientador é o último autor. Ponto 2, como escolher um orientador? Converse com estudantes daquele laboratório, tá? Se você tiver acesso, isso eu acho que também é outra dica valiosíssima. Conversar com as pessoas. Então, quer dizer, você está pretendendo ir para um laboratório? Então, vamos dizer assim: ah, tá, eu não conheço, não fui. Mas vamos dizer que você fez um primeiro contato com o orientador. Você chega e conversa com aqueles estudantes do laboratório para você entender como que é o ambiente dentro daquele laboratório, quais são as expectativas do orientador. Cada orientador, e aqui Janete e Gabi vão poder falar, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de administrar. Isso é muito particular, tá? Tem alguns que têm um jeito um pouco mais amigável, tem uns que são mais tranquilos, tem outros que cobram uma presença. Então, assim, é muito variado. Então, conversar com os estudantes daquele laboratório pode ser uma forma também de você entender se a sua expectativa está alinhada com a expectativa do que é o laboratório. Esse eu acho um outro ponto extremamente importante. Pode continuar, Janete. Obrigada, Silvia. Exatamente, eu esqueci de falar desse passo de E mais entrar em uma contato. coisa, lembrei, eu vou se interrompendo. Ó, orientadores, gente, eles podem estar em diferentes fases da carreira científica deles. E isso influencia, vamos dizer, bem, como é que um laboratório é organizado. Por exemplo, orientadores recém-contratados, eles tendem a ter uma relação mais próxima com o estudante, né? Afinal de contas, eles estão formando os primeiros estudantes. Já orientadores numa fase de carreira mais bem estabelecida, significa que o estudante que entrar, ele vai ter uma relação próxima, na maioria das vezes, com os pós-graduandos daquele laboratório, tá? Então, isso é um outro ponto. Cada um dessas etapas tem suas vantagens e tem suas desvantagens, e são muitas em cada um dos casos, entendeu? Então, não é que um é melhor que o outro, não, cada um vai ter sua vantagem ou desvantagem. Você trabalhar com um orientador próximo pode ser interessante, que você vai estar recebendo dele a informação certa para poder executar um experimento. No entanto, você vai estar num ambiente que talvez seja menos rico de pessoas, de vivências, de estruturação, de organização, de laboratório, tá? Então, assim, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, conversar com os estudantes daquele laboratório, entender como é que é aquele contexto, é extremamente importante até para você entender como é que vai ser a expectativa do trabalho. Correto, Silvia, muito bem colocado. Travou? Não. Bom, uma vez que você define a linha, né, entra em contato com o orientador, ainda persiste, né, ainda pode persistir uma dúvida, né, como definir um projeto de pesquisa. Bom, isso vai depender do programa de pós-graduação. Por exemplo, no PG-FISFA, o projeto ele tem que ser de acordo com a linha de pesquisa do seu orientador. Você não vai ter nenhum sucesso se você quiser estudar o coração com um professor que investiga o cérebro, por exemplo, né? Então, o projeto tem que estar alinhado, né, com aquilo que o professor pesquisa. E em relação ao Gostei, mestrado, Janete. Realmente, é isso né, mesmo. Você não vai querer, né, estudar um que estuda o não cérebro e vai, falar de coração. não vai ter sucesso. E no PG-FISFA, o projeto de pesquisa para o mestrado é definido após a seleção. Você tem que estar aprovado, né, no processo de seleção para definir, então, esse projeto juntamente com o seu orientador. Diferentemente para o doutorado, você precisa ter esse projeto já pronto antes da seleção, porque você terá que apresentar esse projeto no processo seletivo. Ou seja, para o doutorado, você já tem que ter um orientador, né, uma carta um aceite de um orientador, para você já definir esse projeto antes do processo de seleção, e sempre, né, dentro da linha de pesquisa do professor.
Só um ponto aqui que eu acho, então, que é importante, né, do processo. No mestrado, gente, precisa ter um orientador definido. Ah, eu sou lá do Pará, eu não conheço ninguém, eu quero fazer mestrado no PPG-FISPAR. Eu posso, realizar a prova? Pode, tá? No mestrado, você não precisa ter um orientador definido. Você vai fazer uma prova de conhecimentos e depois você vai fazer uma entrevista. Mas não tem nada, não ter um orientador e não ter um projeto de pesquisa definido, não é um impeditivo para você ser aprovado. Acontece, inclusive, de pessoas serem aprovadas sem terem orientadores. No entanto, gente, num processo de seleção competitivo, pensa bem, que vai ser a preferência? Você aprovar alguém que não conversou, que não viu nada, nem sabe com quem vai trabalhar, ou uma pessoa que já procurou um orientador, que já vem frequentando as reuniões de laboratório, seja muitas vezes as reuniões de laboratório podem ser online, ou já vem conversando com o orientador, já tem discutido sobre um projeto de pesquisa, não precisa nem ser daqui da cidade. Não estou nem falando de alguém que já vem frequentando o MINC, que já vem trabalhando no projeto de pesquisa, mas um estudante. Quantas pessoas já vieram no Nordeste trabalhar no meu laboratório? Mas já fizeram um contato, a gente já veio conversando, eu já falei o que essa pessoa vai fazer, essa pessoa já tem as expectativas dela alinhadas sobre o processo, já viu se ela gosta do projeto. Isso mostra muito mais maturidade no processo, tá? Então, num processo competitivo, essa pessoa que já alinhou, que já sabe um projeto, já sabe o que o laboratório faz, ela com certeza ela vai ser mais bem aprovada do que uma pessoa que nem começou a olhar e nem sabe por onde se passa, tá? Exatamente. Bom, e por fim, e não menos importante, né, uma vez que você inicia no mestrado, né, já tem contato ali com a parte experimental e começa a trilhar o caminho da pesquisa, você pode se perguntar, e aí, como se tornar um bom pesquisador? Bom, eu deixo duas coisas, né? Eu acho que é importante você ter paixão pela pesquisa. Eu acho que em qualquer área de atuação, né, qualquer coisa que você vá trabalhar, eu acho que é importante você gostar, amar e também se dedicar, né? Para você chegar a um nível de um bom pesquisador, você tem que ter dedicação, né? Atualizar também. Eu acho que não existe nenhum pesquisador, um bom pesquisador que não seja atualizado. E formar também parcerias, né, com outros grupos de pesquisa, outros pesquisadores. Eu acho que é uma das melhores formas, né, de chegar a ser um bom pesquisador. Estou terminando a minha apresentação, foi curtinha, mas eu queria deixar para vocês aqui também umas fotinhas, para falar para vocês que vocês estão dando o primeiro passo, né? Por estarem aqui no curso de verão. Eu também comecei no curso de verão, participei do curso de verão em 2020, né? Antes do pico da Covid-19 chegar no Brasil. O curso era totalmente presencial. Eu apresentei um trabalho, ganhei menção honrosa, fiquei toda feliz. E em 2022, em 2020 eu estava ainda fazendo graduação em farmácia na UFJF. E em 2022 eu entrei em contato com o Fabrício, que foi meu orientador de mestrado, né? Participei da FESBinha em 2022. E em 2023 eu fui aprovada em um processo seletivo, entrei para o mestrado, né? Aqui estava apresentando um pouco do meu trabalho na FESBinha de 2023. E hoje eu estou no doutorado no Laboratório de Sinalização Cardíaca, com essa turma gigante, e eu amo fazer parte disso. Vocês podem deixar suas dúvidas no chat, ok? E obrigada pela atenção. Então, acho que eu Obrigada, posso começar. Jana. Pode Pode, falar. Gabi. Eu só Ah, ia tá. te chamar. Então, vou compartilhar minha apresentação, gente. Vocês estão vendo minha tela? Tá em tela cheia, né? Ainda não. Ainda não. Não? Agora eu tô vendo. Tá, ficou. Tá em tela cheia, tá.
Então, pessoal, bom dia. Eu sou a Gabriela Araújo, eu sou mestranda aqui no PPG FISFA. Eu já me apresentei para vocês no primeiro dia, né? Mas só para talvez alguém não estava aqui. E a gente vai continuar com essa mesa redonda, mas o foco que eu vou trazer aqui na minha apresentação vai ser explicar mais sobre o programa em si. Então, como se ingressar, o que que você tem que fazer? Tem prova, não tem? Tem análise de currículo, não tem? Então, aqui a gente vai tirar algumas dúvidas relacionadas com isso, porque muita gente ficou perguntando para a gente. E como são dúvidas de muitas pessoas, e a gente está vendo que muitos de vocês estão com interesse de entrar no programa de pós-graduação e venham, porque realmente é uma oportunidade única. A gente, né, fez essa apresentação aqui para deixar vocês mais situados e quem sabe aí numa próxima seleção de mestrado e doutorado vocês já não estejam participando e também estejam aprovados e participando com a gente aí desse PPG. Então, eu vou começar falando sobre o processo seletivo de mestrado. E aí a gente tem algumas etapas do exame de seleção, que é a prova de suficiência na língua inglesa, a prova escrita de conhecimentos na área de concentração, que no caso vai ser fisiologia ou farmacologia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, a análise do currículo e do histórico escolar e entrevista com o candidato. Então, primeiro, sobre a prova de suficiência na língua inglesa, é um pré-requisito, né, para você entrar na pós-graduação. Esse certificado de proficiência na língua inglesa você pode entregar até um ano depois que você é aprovado, no caso, aqui no mestrado. E no edital, e isso aqui tudo está no edital, vocês podem acessar o edital no próprio site para quem quiser mais informações assim, mais detalhadas. Mas nós temos esses vários tipos aqui de exames que dão suficiência na língua inglesa, né? Que realmente são provas que a gente faz justamente para falar que a gente tem conhecimento na língua inglesa. E eu vou falar qual que é a importância, né, de ter o inglês um pouquinho mais para frente. Mas, por enquanto, é só para vocês saberem que isso é uma coisa necessária. E aí, esse primeiro exame aqui, que é o do Senex, a gente consegue fazer na própria UFMG. Só que também tem outros testes, como a TOEFL, o TOEFL, o teste que é feito pela Universidade de Cambridge. Então, qualquer um desses aqui é válido. E é importante, né, que vocês se planejam para fazer essas provas, para até um ano depois que ter entrado no mestrado, entregar o certificado. E aí é exigido nessas pontuações mínimas. Então, aí tem que olhar, né, a pontuação mínima de cada teste, e aí vocês atingindo essa nota mínima, tá tranquilo para permanecer na pós-graduação. A prova escrita, ela vai depender muito da área de concentração que você vai escolher, se vai ser fisiologia ou farmacologia. Então, para a prova, né, para o programa da área de fisiologia, no último edital que a gente teve, foram esses conteúdos aqui que foram cobrados na prova. Normalmente a prova ela é discursiva, eu não sei se está assim ainda, eu acredito que sim, mas quando eu fiz, que foi ano passado, ela era feita de forma online, em uma plataforma que ela é própria para realização de prova. Então, você fica fazendo uma prova, normalmente alguma pessoa da plataforma fica olhando se está tudo bem. É, E aí, normalmente, são esses conteúdos aqui que caem para a área da fisiologia e para a área da farmacologia são esses conteúdos. E o edital, ele dá até sugestões dos livros que vocês podem usar para estudar para a prova. Então, por exemplo, como eu sou da área da fisiologia, eu usei aquele Silverthorne, um livro com a capa azul. Eu gostei muito de estudar por ele, deu super certo. Eu passei na minha primeira tentativa. Só que realmente, assim, a prova, gente, ela não é uma prova, assim, fácil, no sentido, tipo assim, a gente realmente precisa estudar. E assim, eu não, isso não é para colocar medo em vocês de forma alguma, mas é só realmente para prepará-los para realmente estudar e fazer a prova para realmente ter um sucesso, né, de uma forma até mais rápida. É, a análise do currículo, no caso do mestrado, são pontuados esses três tópicos aqui, né? Que no caso é o histórico, que ele corresponde a 40% da nota desse currículo, então, basicamente, o histórico mesmo de notas que você teve na graduação. A experiência acadêmica, que aí, né, realmente vai ser a experiência que você
teve ao longo desse período de graduação. Então, por exemplo, se você tem uma iniciação científica, né, essas coisas tudo pontuam, e também a formação complementar. E aí a gente fala, né, que a pontuação ela vai ser de acordo com as atividades apresentadas. Como, por exemplo, monitoria acadêmica. Então, quem gosta aí de fazer monitoria, né, é uma coisa que pontua no currículo, iniciação científica, estágio supervisionado, atividade de docência. Como, por exemplo, eu fiquei com uma nota muito boa no currículo, porque eu, na minha graduação, fiz tanto extensão, quanto monitoria, quanto iniciação científica. E é muito importante que quando vocês mandem o currículo, vocês realmente coloquem tudo que vocês fizeram e também coloquem comprovação, né? Porque é exigido que vocês comprovem. Então, por exemplo, se fez uma iniciação científica, tem que ter um certificado que comprova que você fez iniciação científica. A mesma coisa com monitoria, os certificados dos cursos que vocês fazem. Então, por exemplo, o curso de verão, eu participei de 3 edições dele. E lá no meu currículo estava o certificado de todas as 3 edições, de tanto que isso foi um ponto muito relevante para minha entrada no mestrado, porque eu já conhecia o programa, já realmente já estava ali por dentro, fazia iniciação científica também no programa, então foi uma coisa que valorizou muito o currículo. Então é uma coisa importante, né? Porque realmente o currículo é ali é o que vai identificar vocês mesmos, né? Vai ser o cartão de visita de vocês, então realmente é algo muito importante de ter atenção. E por último, a entrevista. A entrevista ela é feita quando a pessoa ela foi aprovada na prova. Depois de passar pela análise do currículo, aí é feita uma entrevista com o candidato. E assim, na minha opinião, foi a parte mais tranquila, porque realmente é uma entrevista para conhecer o candidato, para fazer uma arguição sobre a área de conhecimento e saber da experiência do candidato. E aí aqui eu trago algumas informações importantes que já foram até faladas, né? Não é obrigatório que você tenha experiência, não é obrigatório que você ter um projeto e também não é obrigatório ter orientador. Contudo, ter tudo isso vai ser um diferencial. Então, a gente realmente motiva muito vocês que estão na graduação, talvez procurar alguma iniciação científica, ter uma proximidade maior ali com algum laboratório. E para quem talvez já formou, né, que talvez está querendo entrar aí no mestrado, como algo realmente novo, procura o professor antes, procura conhecer o laboratório antes, para não chegar despreparado mesmo. Porque se você for na entrevista e falar, olha, eu não tenho experiência, tipo, nunca fiz iniciação científica, mas eu já conversei com o orientador, já conversei sobre o projeto, já conheci o laboratório e eu estou aqui realmente disposto a aprender e a fazer isso acontecer. É uma coisa que vai ser um diferencial naquela entrevista. Então, eu até coloquei aqui, né, que o planejamento ele é fundamental para uma trajetória acadêmica mais segura e bem-sucedida. É claro que tem muitas coisas que não estão no nosso controle, muitas surpresas vêm, mas a gente tem que planejar tudo aquilo, né, que estiver ao nosso alcance. Espera que travou. Aí foi. E alguns pontos importantes aqui que eu trago para finalizar essa parte do mestrado. Que nem já falou aqui, não é exigido uma apresentação de projeto para ingresso no mestrado, e esse projeto ele tem que ser entregue até 6 meses após a entrada do candidato. Então, até 6 meses depois que você for aprovado, a partir da data da sua matrícula, você tem que entregar o projeto que você vai desenvolver no mestrado. A prova de proficiência, né, ela pode ser realizada com prazo de até 1 ano, que eu também já falei, e como nota que eles usam para aprovação, vai ser a nota mínima, vai ser 60. Então, na prova, nota mínima 60, análise de currículo, tudo vai ser um aproveitamento de 60% como mínimo para você ser aprovado. E agora passando para o doutorado ele é um pouquinho diferente do mestrado, porque já até foi falado aqui, né? Mas diferente do mestrado, você precisa ter um projeto antes de entrar no doutorado. Então, uma das etapas, né, para o exame de seleção do doutorado é realmente apresentar um seminário sobre o projeto de pesquisa, seguida de uma arguição oral.
Então, normalmente, você vai fazer um seminário, realmente uma apresentação do seu projeto, com uma duração máxima de 15 minutos, e aí eles vão avaliar diversos critérios, como coerência do tema do projeto com as linhas de pesquisa do programa, conhecimentos teóricos, experiência prévia do candidato sobre o tema proposto, e metodologias científicas propostas e adequação aos objetivos do projeto. Então, realmente aqui já é exigido uma maior experiência, até porque já é esperado que o candidato, por exemplo, passou pelo mestrado, então já tem uma bagagem que está trazendo dali, né? E também é preciso ter mais atenção por conta disso, que o projeto ele já tem que ser entregue, então realmente se preparar para apresentar o projeto, conversar muito com o orientador, né? Ver se está tudo certinho, para que dê tudo certo na seleção. E a nota mínima para aprovação também 60 pontos. Também tem a análise do currículo, né, e do histórico escolar, e aí vai ser levado em conta tanto uma pontuação para o histórico, a experiência prévia para atuação em pesquisa científica, aí vai levar em conta muito a prática do aluno mesmo, né, para ele se ele realmente está apto para conduzir um doutorado, e também a produção intelectual. E alguns pontos importantes, que é obrigatório, né, apresentar um certificado de proficiência em língua inglesa também. Normalmente, quem já vem do mestrado acaba aproveitando o mesmo certificado, porque ele tem uma duração, né, que ela acaba também servindo para a pessoa comprovar a proficiência dela no doutorado. Mas quem, por exemplo, não fez o mestrado no PGFSPA e vai entrar só no doutorado, também é algo que vai precisar aí se planejar para fazer. Também um diferencial da entrada no doutorado é que precisa ter 3 cartas de recomendação de algum professor para o aluno entrar. E também o candidato ele deve apresentar uma carta de intenção, expondo os motivos pelos quais deseja realizar o doutorado no programa. E aí, falando um pouquinho sobre o inglês, né? Que a gente falei aqui, né? Que precisa dar prova de proficiência em inglês, que precisa entregar esse certificado. E qual que seria a necessidade do inglês? Acho que a gente acabou de sair de uma mesa redonda que falou sobre essa questão do intercâmbio, né? Então, o inglês é muito importante, por exemplo, para quem quer ir para fora, fazer pesquisa e tudo mais. Mas, para além disso, ele também tem muitas importâncias além disso. Então, por exemplo, acesso à literatura científica internacional. A maioria dos artigos, eles são publicados em inglês. E por mais que a gente tenha ferramentas de tradução, é muito importante que a gente saiba ler os artigos diretamente no inglês mesmo, até mesmo para ter um aproveitamento melhor. Às vezes, quando traduz, não tem aquele sentido que talvez o autor quis trazer com aquilo que ele escreveu. Então, realmente é uma coisa que é importante, né? Por mais que a gente tenha muitas ferramentas aí de tradução, né? Inteligência artificial, mas é importante que a gente tenha, né? O inglês ali para ter um acesso melhor a essa literatura. Também para produção e publicação científica, como eu disse, as maiorias dos artigos eles estão em inglês e para publicar também normalmente vai ser em inglês. Então, para quem vi muitas perguntas aí de vocês, né, como faz para publicar artigo, que não sei o que tem. Então, o inglês ele é muito importante para isso também. Pode falar, Sil. Gabi, se me permite, hoje, Claro. hoje, gente, nós temos muitas ferramentas que nos ajudam, tá? Com a questão do inglês, com a tradução dos artigos mesmo. Acho que quando você vai para uma página do Google, ele mesmo já traduz. É lógico, isso não tira a importância de você ter uma fluência, mas os tempos atuais são muito mais fáceis do que já foram no passado. Olha, eu estou sem câmera. Fui pegar um café, gente. Saí aqui para pegar café correndo. Então, lógico, o inglês é um pré-requisito. Se você sabe, se você investe na língua, melhor para você. Por quê? Porque tem uma hora que você vai estar conversando, pesquisadores estrangeiros vêm aqui no programa, né? Aí não tem uma máquina para te ajudar a falar. Então, lógico, investir na língua é importante, mas a vida hoje é mais fácil com todas as ferramentas que a gente tem. Então, acontece muito, né, Gabi, da gente ter estudantes do programa que às vezes não tem uma fluência em inglês. No caso ali, hoje, dos meninos, o Bruno já tinha e o Matheus tinha uma fluência muito grande. Eu não sei da Adma, mas ela foi para a França, é uma outra história.
Então, mas tem vários estudantes, inclusive no meu laboratório, que não tinha nenhuma familiaridade com o inglês. Eu acho que esse não pode ser um fator impeditivo, né? Não, Acho com que a paixão certeza. pela ciência, a vontade de trabalhar no laboratório, isso é o mais importante. Não, com certeza. Eu mesma, atualmente, eu não sou fluente. Tipo, eu consigo ler, consigo entender, mas falar não. E, assim, eu vejo que é muito importante e que, tipo assim, é claro que não tem que ser uma limitação. Tipo, nossa, você não vai entrar se você não tiver inglês. Não é isso. Mas é importante que você reconheça que é importante. Então, comecei a fazer pós-graduação. Tira um tempinho, talvez, para estudar inglês, tirar um tempinho para ler o artigo em inglês e se acostumando com essa linguagem científica. Realmente, hoje é muito mais fácil para ter acesso, né, a traduções e tudo mais. Mas é muito importante que a gente tenha essa noção da importância mesmo, que nem a Silvia falou. Às vezes vem um pesquisador de fora para ter como conversar. Às vezes você vai para algum congresso fora. Uhum. Normalmente a apresentação ela vai ser em inglês, e até mesmo congressos, até mesmo aqui no Brasil, tem muitos congressos que eles são internacionais, então vem gente de tudo quanto é lugar, sei lá, China, Japão, tudo, né, eu, países da Europa, de todo lugar do mundo. Então é uma mão na roda. Então assim, para quem já tem fluência, muito bom, mas para quem ainda não tem, não se acanhe, né? Não deixe de entrar na pós-graduação por isso, mas a partir do momento que você entrar, tira um momento para se dedicar para aprimorar na língua inglesa, que com certeza vai ser algo assim, um diferencial para o seu melhor aproveitamento da pós-graduação. Acho que eu já falei que. Ah, tá. E outra coisa também que ajuda muito é na hora de realmente entender sobre algumas palestras, algumas aulas do PPG FISFA. Elas são ministradas em inglês também, não são todas, é claro, mas há algumas específicas quando tem algum professor convidado, igual, por exemplo, no meu grupo de pesquisa, eu sou do mesmo grupo de pesquisa que a Adma. Aí a gente tem essa parceria com o pessoal lá da França. E tem vezes que eles vêm aqui para o Brasil. E aí, normalmente, nesses momentos que tem algum meeting, alguma palestra, alguma aula com o pessoal de lá, normalmente é em inglês. Então, assim, é realmente um aproveitamento muito melhor. Mas, assim, também não deixe de entrar só porque não tem experiência, porque assim como a pesquisa, assim como tudo na nossa vida, tudo é realmente você estar disposto a aprender e fazer acontecer. Então, tudo no seu tempo. E os eixos de pesquisa, aqui eu não vou me delongar muito, porque a Janete até já apresentou, mas a gente tem esses eixos de pesquisa, né? E dentro desses eixos, a gente tem várias linhas de pesquisa. Então, por exemplo, dentro da regulação endócrina, metabolismo e exercício, tem vários professores desses eixos de pesquisa que atua cada um em uma linha. Então, a gente viu, por exemplo, o Rafael, que ele atua mais nessa parte da reprodução, neuroendócrino, a Maristela, que ela já faz essa pesquisa mais relacionada com a cronobiologia. Eu, por exemplo, que já trabalho um pouco mais voltado para obesidade, e metabolismo, jejum. Então, assim, realmente é que nem a Janete falou mesmo. Entre no currículo de cada professor, pesquise a linha de pesquisa que faz mais sentido para você, entre em contato e vem para a pós-graduação. E aí, aqui é o site, eu recomendo muito que vocês naveguem pelo site do PG FISFA, porque lá tem tudo, gente. Então, a gente tem desde o corpo docente, os professores, os e-mails para contato, até mesmo as disciplinas que são dadas no nosso PPG, os editais, né? Então, todos os editais, quando tem edital para mestrado, para doutorado, vai ser lançado lá no site. Então, para você que está querendo aí entrar no programa, fica de olho, porque é lançado por lá. Também tem os eventos, né, que a gente faz, que também é divulgado pelo site. Então, assim, naveguem pelo site lá, vê todos os documentos, as informações que tem lá, porque realmente dá para entender muito sobre o programa e o que ele tem para oferecer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o programa. Aqui eu deixo o meu e-mail, o arroba do meu grupo de pesquisa também para quem tiver interesse nessa linha de pesquisa relacionada com nutrição, com metabolismo. E estamos aqui à disposição